Formigas podem levantar até 50 vezes seu próprio peso. Imagine um ser humano levantando vários carros ao mesmo tempo. Esse feito impressionante fez das formigas verdadeiras campeãs de levantamento de peso no mundo dos insetos. A força extraordinária das formigas se deve à sua estrutura corporal única e à forma como seus músculos são distribuídos. Com uma proporção corporal que favorece a força, esses pequenos insetos são capazes de carregar folhas, sementes e até outras formigas sem esforço aparente. Mas como elas conseguem isso? A resposta está na física. Quanto menor o corpo, maior a relação entre força e peso. As formigas aproveitam essa vantagem para realizar tarefas que parecem impossíveis para nós, humanos. Esses pequenos titãs do mundo natural nos lembram que, mesmo as menores criaturas, possuem habilidades incríveis. A próxima vez que você ver uma fileira de formigas carregando comida para o formigueiro, lembre-se do poder oculto que cada uma delas possui. Água fervente pode congelar mais rápido do que água fria. Esse fenômeno intrigante, conhecido como efeito Mpemba, desafia nossa intuição e a ciência por trás dele ainda está sendo explorada. O que parece um paradoxo é na verdade um convite a entender como a temperatura inicial da água pode influenciar a velocidade de congelamento. O efeito Mpemba foi observado pela primeira vez por estudantes na Tanzânia, quando notaram que sorvetes feitos com leite quente congelavam mais rápido do que aqueles com leite frio. Essa descoberta gerou debates e pesquisas ao redor do mundo, intrigando cientistas e leigos igualmente. Mas como isso é possível? Uma das teorias sugere que a água quente pode perder calor mais rapidamente devido à evaporação, reduzindo seu volume e, consequentemente, congelando mais rápido. Outra hipótese considera que a diferença de temperatura cria correntes de convecção internas que ajudam a acelerar o processo de congelamento. Embora o fenômeno não ocorra em todas as circunstâncias, ele nos lembra que a ciência está cheia de surpresas e mistérios a serem desvendados. Continuamos a investigar as complexidades do efeito Mpemba, fascinados pelo fato de que o comum pode, às vezes, se tornar extraordinário. A cidade submersa mais antiga do mundo está no Brasil, e seus segredos ainda desafiam arqueólogos. Sob as águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, repousa a misteriosa Atlântida brasileira, um assentamento que remonta a milhares de anos, cheio de enigmas que a ciência moderna ainda está tentando decifrar. Este sítio arqueológico submerso revela estruturas de pedra elaboradas, artefatos intrigantes e pistas sobre civilizações antigas que um dia floresceram ali. Pesquisadores estão fascinados com a possibilidade de que esta cidade poderia reescrever capítulos inteiros da história sul-americana, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre a ocupação humana no continente. O clima tropical e as correntes marinhas tornaram a preservação destes tesouros um verdadeiro milagre, permitindo que os arqueólogos desbravem um verdadeiro túnel do tempo submerso. Cada mergulho traz novas descobertas, desde ferramentas rudimentares até complexas obras de arte que sugerem uma cultura avançada e bem desenvolvida. Com cada peça do quebra-cabeça, novas teorias surgem. Será que esta antiga cidade submersa abrigou a primeira civilização do Brasil? Ou será que esconde segredos ainda mais profundos sobre a migração e o desenvolvimento das sociedades pré-históricas? A busca por respostas continua, e a história desta cidade perdida está apenas começando a ser contada. Uma cidade submersa na Amazônia pode ser a maior do mundo, e é os brasileiros que estão trazendo à tona esses segredos milenares. Pesquisadores, usando tecnologia de ponta, descobriram estruturas surpreendentemente bem preservadas debaixo das águas escuras da floresta, que revelam uma civilização avançada que existiu muito antes da história registrada. Imagina ruas inteiras, templos e até sistemas de irrigação escondidos sob camadas de sedimentos e vegetação. Essa descoberta pode reescrever o que sabemos sobre as civilizações pré-colombianas na América do Sul, mostrando que o coração da floresta tropical já foi um centro urbano vibrante e sofisticado. Arqueólogos acreditam que essas ruínas podem pertencer a uma civilização que entendia profundamente a arquitetura, a agricultura e a hidráulica. Os desenhos geométricos e a disposição das estruturas indicam um conhecimento impressionante de engenharia e um senso artístico de comunidade que desafia as narrativas tradicionais sobre a vida na floresta amazônica. Essa revelação não só nos oferece uma nova visão sobre o passado da Amazônia, mas também levanta questões sobre como essas civilizações lidaram com mudanças climáticas e ambientais. Os mistérios ainda enterrados aguardam para transformar nossa compreensão da história humana e do potencial que a floresta tropical ainda guarda. Uma árvore no Brasil pode gerar eletricidade suficiente para abastecer uma casa durante um ano inteiro. Isso soa como ficção científica, mas é a realidade.
Conheça a árvore pau de jangada, que possui uma capacidade eletrostática única, gerando energia a partir da interação de suas folhas com o ar. A ciência por trás disso é fascinante. Durante o processo de fotossíntese, a árvore libera íons que, quando em contato com a umidade do ar, criam uma pequena corrente elétrica. Essa energia, quando capturada e armazenada adequadamente, pode iluminar uma casa inteira. Pesquisas indicam que este pode ser um passo revolucionário para as energias renováveis. Imagine as possibilidades. Uma floresta de árvores pau de jangada poderia transformar a forma como geramos energia, especialmente em áreas remotas onde as redes elétricas são limitadas. Essa solução natural não só é sustentável, mas também reduz a pegada de carbono das residências. A exploração desse fenômeno ainda está em estágio inicial, mas as perspectivas são promissoras. Se a ciência continuar a progredir, poderemos ver um futuro onde as árvores não apenas nos fornecem oxigênio, mas também a energia que usamos no nosso dia a dia. Existe uma ilha misteriosa no meio do Atlântico onde ninguém parece envelhecer, e a ciência está perplexa. Os moradores dessa ilha possuem uma aparência jovem e vigorosa, independente da idade, e nenhum cientista conseguiu ainda desvendar o segredo por trás desse fenômeno intrigante. Essa peculiaridade tem atraído pesquisadores de todo o mundo, ansiosos para descobrir o que faz com que o tempo pareça parar nesse pedaço de terra isolado. Estudos preliminares sugerem que a dieta local, rica em frutos do mar e vegetais frescos, pode desempenhar um papel crucial. No entanto, isso não explica completamente a ausência de doenças relacionadas à idade e à vitalidade impressionante dos habitantes. Alguns acreditam que a resposta pode estar na geografia única da ilha ou em um microclima especial que promove a longevidade, mas ainda não há provas concretas. Os mais céticos levantam a possibilidade de uma herança genética excepcional, enquanto outros especulam sobre a existência de um recurso natural desconhecido que poderia estar influenciando esse processo de envelhecimento. A ilha, envolta em um mistério, continua a desafiar explicações lógicas, e cada nova teoria levanta mais perguntas do que respostas, alimentando ainda mais a curiosidade global. Enquanto a ciência tenta desvendar esse enigma, a ilha perdida no Atlântico permanece um fascinante quebra-cabeça para o mundo. Cada nova descoberta promete nos aproximar de entender como esse lugar especial desafia as regras do tempo e da biologia, mantendo sua população eternamente jovem e saudável. Cientistas brasileiros trouxeram um dinossauro de volta à vida, pelo menos no que diz respeito ao som. Usando tecnologia de ponta, eles recriaram o rugido de uma criatura que há muito tempo deixou de caminhar sobre a Terra, transformando dados fósseis em ondas sonoras que ecoam do passado remoto. Combinando análise de fósseis, modelagem digital e avanços em bioacústica, esses pesquisadores conseguiram reconstruir a estrutura das cavidades vocais do dinossauro. A partir daí, eles simularam o som que essas estruturas poderiam ter produzido milhões de anos atrás. O resultado? Um rugido que desafia nossa imaginação e nos transporta diretamente para a era dos gigantes pré-históricos. A recriação do som não foi uma tarefa simples. Os cientistas tiveram que considerar diversos fatores, como o ambiente em que esses dinossauros viviam e como a atmosfera da época poderia ter afetado a propagação do som. Cada detalhe foi cuidadosamente analisado para garantir que o rugido recriado fosse o mais autêntico possível. Agora, com um simples clique, somos capazes de ouvir algo que nenhum humano jamais ouviu antes: o som de um mundo perdido, uma conexão auditiva com um passado que continua a fascinar e inspirar cientistas e curiosos em todo o planeta. Quem diria que a tecnologia moderna nos permitiria não apenas imaginar, mas experimentar um fragmento da vida na era dos dinossauros? Uma cidade submersa foi descoberta na costa do Brasil, revelando tesouros e mistérios de uma civilização até então desconhecida. No fundo do oceano, estruturas intrigantes emergem das areias do tempo, desafiando arqueólogos e historiadores a reescreverem a história como a conhecemos. Imagine andar por ruas de pedra que não veem a luz do sol há milênios, guardando segredos que podem mudar nossa compreensão sobre o passado. Pesquisadores já encontraram artefatos que sugerem uma cultura avançada, com habilidades arquitetônicas que rivalizam com as mais conhecidas civilizações antigas. Potes de cerâmica, ferramentas de metal e joias cuidadosamente trabalhadas indicam não só uma sociedade rica, mas também uma rede de comércio complexa que pode ter se estendido por todo o continente. Quem eram essas pessoas e como desapareceram sem deixar rastro? As lendas locais há muito falam de uma cidade perdida, mas poucos acreditavam que ela realmente existia. Agora, com a tecnologia moderna, os mistérios começam a ser desvendados. As imagens de sonar revelam estruturas que lembram templos e praças, cobertas por séculos de sedimentos e vida marinha.
Cada descoberta levanta novas perguntas sobre a identidade e o destino desse povo enigmático. Mergulhadores e cientistas trabalham incansavelmente para trazer à tona mais peças desse quebra-cabeça submerso, enquanto o mundo assiste fascinado. Será que estamos prestes a descobrir uma nova página da história? Cada artefato recuperado é uma chave que pode abrir portas para um passado oculto, e o que sabemos até agora é apenas o começo. A cidade submersa do Brasil promete revelar segredos que poderiam redefinir nossa compreensão sobre as civilizações antigas.